Dia, olá, bom dia a todos. Há mais alguns minutinhos para começar mais um treinamento da VICA. O pessoal vai chegando, entrando. Se abre, tudo certo. Thalita, você está me ouvindo bem? Tô sim, tudo Ok. certo aqui. E aí, Rinaldo? Esperando mais 2 minutinhos para começarmos. Gente, às 9. Acho que podemos começar. Já são 9 horas. Bom dia novamente. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui para mais um treinamento para distribuidores da VICA. Já tivemos um que aconteceu a semana passada com o Jorge, a visão geral de produtos da VICA na linha nacional, fabricação na VICA do Brasil. Agora a proposta aqui é falar de produtos importados. São produtos acabados, produtos que chegam de forma
pronta, definitiva, para ser vendido da nossa matriz da Alemanha, ou subsidiárias fornecedoras do mundo aí para a Vica. Tá? Não necessariamente precisa ser só da Alemanha. Tá? Vamos começar, então. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, aqui tem um resumo da agenda, né, para vocês. Espero que todos tenham recebido. Caso não tenham recebido, pode deixar uma mensagem aqui no chat. A gente tenta mandar depois para a pessoa, individualmente. Tá? O link estão nesse formato aqui, depois que eu vou mandar a apresentação para vocês, vocês não vão conseguir acessar, inscreva-se aqui, você não consegue acessar, mas no link no arquivo que eu mandar separadamente depois para quem precisar, vocês podem clicar individualmente aqui em cada linhazinha aqui, ó, inscreva-se aqui para poder fazer o agendamento automático com o Outlook de vocês, tá? Então, aqui os temas que serão apresentados, então o último aqui vai até quase final de setembro, tá? Praticamente aí, quase toda semana, vai ter alguns intervalos aqui, tá? Maravilha. Bom, para quem não me conhece, eu sou o João Paulo Pesco, estou na Vica como gerente regional da divisão norte. Aqui um pouquinho da minha trajetória, minhas certificações, o tempo que eu fiquei, experiência só de Vica, tenho 23 anos, já passei por algumas outras empresas também no mesmo ramo de instrumentação, tá? Então, minha base realmente é toda feita e moldada aqui na Vica, tá? Falar um pouquinho do propósito da empresa, contribuirmos para o progresso da indústria, fornecendo de maneira sustentável soluções de sensoriamento, serviços com alta qualidade, confiabilidade e eficiência. Não sei se algum de vocês já participaram, já viram essas megas tendências, que a Vica já vem apresentando algumas vezes em nossos slides, tá? Então, isso aqui vem do escopo do Grupo Vica Mundial, não é só aqui no Brasil, então a tendência é a gente seguir a, a transformação do mundo, né? São essas megas tendências. Então, são a digitalização, descarbonização e o desenvolvimento demográfico, tá? Que são a grande transformação que está acontecendo aí nos tempos atuais. Crescimento contínuo, os marcos históricos aqui da Vica, então, que a Vica chegou até aqui, né, a tradição nossa. Então, aí desde 1979 foi lançado aí o nosso primeiro instrumento eletrônico de pressão, e foi passado várias aquisições, situações aí da empresa. Então, só para ter uma referência básica aqui, nos anos 2000, que está aqui em laranja, tínhamos 24 subsidiárias, em 2023 pulamos para 45, então estamos em um crescimento aí expoente. Colaboradores, 4.000, passamos para 11.000. Faturamento da empresa, a nível mundial, está globalizado, de 990 milhões para 1,2 bilhões de euros líquidos, ok? Um pouquinho da Vica na América Latina, que chamamos de Vica Latam. Então, a Vica do Brasil foi fundada em 81, tem aqui os marcos históricos, situações aqui dos nossos colegas vizinhos, Argentina, 2001, México, 2004, nova planta na Argentina, foi feita uma expansão em 2021, uma nova planta na Colômbia agora, recentemente, em 2023, ok? Presença da Vica globalmente, então nós estamos, os pontinhos laranja são subsidiárias, são fábricas, como eu comentei no início, a nossa matriz é a Alemanha, então a maioria dos instrumentos, componentes e produtos acabados realmente vem da Alemanha, mas existem algumas subsidiárias no mundo, principalmente na Polônia, Estados Unidos e na China, a gente consegue também fazer algumas aquisições de produtos específicos, tá? Dos nossos serviços locais,
aqui no Brasil. Vendas, consultoria, calibração, sistema de selos, montagem de sondas, temperatura, desenvolvimento, fabricação própria. Aqui, colocando um pouco a força de vendas na América Latina, né? Então, nós temos uma cobertura desde o México para baixo, né? Então, nível de distribuidores, o total são 80 distribuidores, só no Brasil nós temos 50, demais países aí Latam 30, né? E mais de 30 vendedores especialistas em toda a América Latina. E agora, aqui vamos entrar agora na linha de importada, visão geral. Eu trouxe aqui a parte, primeiramente, vamos colocar aqui dos itens de pressão. Então, como já a maioria de vocês já sabem, todos os instrumentos mecânicos, os manômetros, são produzidos no Brasil, tá? Então, eu marquei aqui com a bandeirinha do Brasil e a bandeirinha da Alemanha, né? Os que são com a bandeira da Alemanha são totalmente importados. Os que estão pintados de verdinho do Brasil, eles são fabricados no Brasil, mas existem soluções que a gente consegue desenvolver no Brasil, e que tem alguns modelos que eu vou passar mais para frente, que apesar de estar aqui marcado que é possível fazer manômetros, mas ainda tem um portfólio, uma característica tão grande, opções tão grandes de montagem, que a gente não consegue fazer toda a linha de manômetros aqui, tá? Mas como a gente tem uma fábrica e demos soluções para o Brasil, então é possível fazer algumas adaptações e atender no mercado nacional. Tá? Então, os que estão realmente aqui pintados de verde, com a bandeirinha do Brasil em verde aqui, eles são produzidos no Brasil. Tá? Mas, lembrando que nem todos, e eu vou explicar mais para frente. Então, os manômetros digitais importados, transmissores importados, transmissor de processo importado, tudo que envolve praticamente algum tipo de eletrônica dentro do instrumento não é feito na Avícola do Brasil, ele é importado. Manômetro com transmissão de sinal de saída, 4 a 20, pressostatos, manômetro com contato elétrico, acoplado e feito no Brasil, tá? Porque a gente importa o contato elétrico e tem bastante volume de venda aqui, selos diafragmas, selo diafragma montado com instrumento de pressão, engenharia, soluções de engenharia para aplicações customizadas. Agora, uma linha nova, recentemente, esse ano foi inaugurada a linha de válvulas, então nós temos válvulas aqui no Brasil também sendo produzidas, acessórios em geral, adaptadores, tubo sifão, ok? E a parte de acessórios elétricos é importado. Na parte de temperatura, então, cabe também a mesma ideia, né? Tudo que tiver alguma coisa eletrônica embutida, embarcada dentro do instrumento de temperatura, ele não é produzido no Brasil. Então, é só produzido aqui os instrumentos mecânicos, tá? No caso aqui, termômetros bimetálicos, instrumento mecânico, envolveu aqui a eletrônica, então não é possível fazer no Brasil, então ele é importado, que é um cabeçote para temperatura. PT100 e Thermopar são nacionais, fabricados no Brasil, tá? Temperatura, transmissor de temperatura importado, termostato importado, termômetro com contato elétrico é feito no Brasil, controladores importado, poço feito no Brasil, sistemas de engenharia customizada feito no Brasil, nosso departamento de engenharia. Agora, sensores, aplicações especiais, tube-skin, multiponto e configurador de transmissores, todos eles importados também, ok? Parte de nível. Temos uma fábrica, uma produção local para magnético, então é esse modelinho aqui, chamamos de BNA, fabricado no Brasil. O visor refletivo importado, submersível importado, transmissão contínua do nível é importado, tem transmissor aqui embarcado. Agora, quando tem switch, contato de alarme, a gente já consegue fazer no Brasil, princípio magnético. Chave eletrônica de nível também é importada. Chave de vibração para nível importada. Câmeras de medição bypass feito no Brasil. Okay?
e acessórios em geral que envolvem situações eletrônicas, como switches e transmissor de nível acoplado ao BNA, eles são importados. Tá? Linha de força, toda ela é 100% importada, tá? Não tem nada produzido aqui no Brasil. O que nós temos para força? Célula de compressão de força, transdutores tipo anel de força, transmissores de tensão e compressão, pino de carga, links de tensão, transdutores de força, células de carga, células de carga aqui também, sensores de inclinação, equipamentos eletrônicos para força e acessórios em geral, ok? Vazão. Fabricado no Brasil, os elementos primários, tá? Simbolizando aqui uma placa de orifício, nós temos orifício de restrição, trecho reto, a gente vai colocar um pouquinho mais para frente, os importados. Flow, então temos aqui uma chave de fluxo, ela é importada, sensores de ar para vazão, grandes tubulações importada, transmissor de vazão magnético e ultrassônico são importados. Tá? Toda a linha de teste e calibração importada, manômetro digital, handhelds, controladores, balança de peso morto, bombas de calibração, handheld de temperatura, forninhos, supertermômetro, toda a linha importada. Uma linha nova também, que a Vica tem, vai começar a fazer marketing e divulgação, que é a densidade e viscosidade, totalmente importado. Linha de WeGrid para SF6, subestação de energia, analítica e manuseio de gás, toda ela importada, vem desde os manômetros chamados de densímetros, são indicadores de densidade, transmissor de densidade, switch de densidade, que são os pressostatos de densímetro, máquinas de tratamento de gás, aparelhos para fazer análise do gás, detecção do gás, calibradores de gás e acessórios em geral para gás SF6, especificamente falando, tá? Agora vamos falar um pouquinho da linha importada somente agora dos instrumentos de pressão. Então, aqui os modelos. Modelos Total Inox, pequenos, um diâmetro de 40 milímetros, 50 e 63, com versão industrial, tem uma caixinha, não é uma caixinha com recursos de calibração, é um manômetro simples, utilitário, porém, construção totalmente em aço inoxidável. Tá? É o modelo 131.11, ele é importado. Tem alguns outros modelos também de sistemas para aquecimento, refrigeração e ar-condicionado, que ele é uma dupla função, então eles são chamados de termomanômetros, modelo 100.10 e 100.12, então ele indica a pressão aqui nessa faixa azul e temperatura também ao mesmo tempo. São instrumentos aí destinados para usos em fornos, aquecimento de forma geral. A quantidade de compra desses itens aqui é sob consulta, não dá para ficar fornecendo uma ou duas pecinhas, tem que ter uma quantidade mínima, mas aparecer situações de demanda, consulte a gente, pergunte para nós, nossa equipe de vendas, para poder informar quantidade e prazos. Okay? Então, tem um modelo aqui de termomanômetro com capilar, MFT, manômetro para gases refrigerantes, 112,28, importado também no tamanho de 80. Tá? Pensando nesse caso aqui de DN80, é possível fazer no Brasil esse modelinho aqui com um tamanho de 63 ou 100 milímetros. Tá? Então, se o cliente aceitar um tamanho menor, 63 ou maior, 100 milímetros, é possível fazer no Brasil, ele vai ganhar por esse prazo. Se precisar exatamente ser de 80, por alguma característica de montagem que o cliente exige, aí não tem jeito, a gente vai ter que importar mesmo ele pronto, tá? Os conceitos gerais, onde que ele é aplicado, customizado por aplicação, sistema de ventilação e aquecimento, caldeiras, compressores, a classe de exatidão sempre é classe B, que são manômetros simples, utilitários, tá? A classe B, estamos falando em torno aí de mais de 2% de erro. Normalmente as caixas são em plástico, aço carbono, aço inox. As entregas sob consulta. Então, aqui agora com os instrumentos com capilares, então ainda tem a família 100, 101, 101.12, então bastante utilizado.
Esse aqui já é conhecido da distribuição, caixa inox internos de latão com glicerina, porém, com um tamanho aí de 50 milímetros, se tiver alguma exigência por parte do cliente, é possível a gente trazer uma quantidade adequada, né? Não dá para trazer apenas uma peça, então a gente consegue fazer umas importações de produto acabado, tamanho de 50 milímetros ou 63. Lembrando que a gente tem a opção no Brasil de fazer com 63 milímetros. O cliente vai ganhar sempre em preço e prazo se a gente conseguir adequar para 63. Tá? Aqui os manômetros de processo, então praticamente são todos eles com tamanho de 160 milímetros, a gente não fabrica no Brasil, são todos eles importados. Então tem caixa inox internos em latão, 160, modelo 21220, frente sólida, manômetro comum tipo 50, padrões de laboratório mecânicos, internos em latão, internos em inox e com frente sólida também. Tá? Então, explicando um pouquinho cada um deles, os conceitos gerais. Continuando com os instrumentos de pressão, agora para aplicações especiais, então temos transmissão mecânica, diâmetro de 160, modelo 36 e modelo 50. O que muda de um para outro é que a capacidade de pressão, sobre a pressão de carga, o 36 tem uma sobrepressão maior, o 50. Então, por que eles são importados? Porque o tamanho, se o cliente exigir dele de 160, 160 não é fabricado no Brasil, temos que importá-lo, tá? Opções alternativas que podem ser oferecidas ao cliente é o tamanho 115, fazemos no Brasil. Ou instrumentos aqui importados também com transmissão sinal de saída 4 a 20, acoplado ao manômetro, então manômetro com transmissor acoplado é importado, e o modelo 160, nesse caso aqui 100 e 160, e nesse outro modelo com contato elétrico na caixa de 160 milímetros, com a versão transmissão mecânica. Manômetros capsulares, aplicações especiais, então nós temos um tamanho no Brasil com 63 milímetros e 160, eles são importados, no Brasil é possível fazer 100, 115 apenas. Internos em latão, 160 milímetros. Se quiser pequenininho com internos em latão, é essa família, 111,10. Eu posso fazer no dia DN 163 ou DN de 50 milímetros. Lembrando, pessoal, capsulares não é sistema de tubo Bourdon, são manômetros mais sensíveis. As classes de exatidão de medição é sempre muito baixa. Então, o sistema aqui de medição é cápsula, por isso que o nome vem de manômetros capsulares, porque aqui tem uma cápsula que está em azul aqui. A pressão ela entra dentro da cápsula. E eu enfatizei aqui, ó, somente o uso em gases ou ar limpo. Tá? Ele não pode ter impurezas e não pode ter líquidos, tem que ser ar seco. Se tiver impurezas ou líquidos, o líquido e a impureza eles vão começar a ficar paradinho e preso aqui dentro da cápsula, aí ele vai prejudicar a medição, então ele vai ficar sempre descalibrado, tá? Vai danificar o instrumento. Se tiver com impurezas e for baixa pressão, então tem que entrar nessa família aqui, tá? Baixa pressão, transmissão mecânica, ó, medição de baixa pressão. Então, esses caras aqui são mais robustos e aguentam aplicação geral, qualquer tipo de fluido em baixa pressão, transmissão mecânica, tá? Lembrando que os manômetros capsulares, com a diferença de latitude da fábrica para vários outros lugares aí do Brasil, pode acontecer de um manômetro chegar ele novinho dentro da caixa, ainda com o ponteiro fora do zero. Isso se dá porque a pressão é muito baixa e qualquer diferença de altura de locomoção do instrumento, ele acaba absorvendo a diferença da pressão atmosférica. Então, ele fica dentro da caixa pressurizado. E essa pressurização dentro da caixa movimenta o ponteiro, que ele é bem sensível. Então, neste caso, é recomendado que gire a tampinha, gire aqui esse lacrezinho aqui e deixe na posição open. E aí ele faz a abertura da pressão que fica interna dentro da caixa, tá? Um pouquinho agora dos manômetros diferenciais. Todos os manômetros diferenciais são importados, não tem exceção, todos eles. Então, para simbolizar aqui, todo instrumento de código da Vica que começa com o número 7 é manômetro diferencial. Aqui o portfólio dos diferenciais, tem uma visão aqui, então nós temos o princípio de pistão magnético, com essas imagens aqui embaixo, de tubo Bourdon, essas famílias.
de membrana, que são esses dois aqui, que inclusive são os mais vendidos para a indústria de óleo e gás. Tem esses caras aqui, 732, família 15, para poder fazer medição de nível de tanque de criogenia. Linha Delta, que eu vou falar mais detalhes aqui para vocês na apresentação, que apresenta um baixo custo e alta capacidade de fazer vendas, por ser aplicações gerais muito adequadas. E tem também um manômetro capsular diferencial, para baixíssimas pressões. Aqui eu vou comentar rapidamente com vocês o porquê de uma medição diferencial. Tá? Então, onde que se usa um manômetro diferencial? Ele tem um diferencial, ele tem duas entradas de pressão. Ele tem uma entrada com um lado que está escrito com um símbolo de mais e o outro lado com um símbolo de menos. Não quer dizer que vai entrar vácuo aqui, pessoal. Aqui significa que onde tem o mais, vai entrar sempre a pressão maior e aonde está o sinal de menos, vai entrar a pressão menor. Tá? E o que ele vai fazer? Ele vai medir a diferença, ele vai mostrar no ponteiro a diferença entre essas duas pressões. Tá? Se aqui estiver entrando 5 bar e aqui estiver saindo 3 bar, a diferença é 2. Então, ele vai indicar 2 bar de pressão. Ok? Então, ele é usado para monitoramento de filtros. Então, se o filtro estiver entupido aqui, ele vai começar a subir a pressão, ele vai indicar aqui. Para monitoramento de bombas e compressores. Muito usada a aplicação de fluxo de vazão em linha. Tá? Então, a gente tem aqui uma queda de pressão numa tubulação. Então, a gente coloca uma entrada, a pressão maior de um lado do instrumento, a pressão menor do outro. Ele vai indicar aqui, dá para fazer o cálculo e medir o fluxo, a vazão do produto. E para medição de nível, porém, pessoal, para nível tem que ser vedado, o tanque tem que estar fechado, não pode estar aberto à atmosfera, tá? Se ele estiver fechado, a gente pode usar um manômetro diferencial para medir o nível, ok? Então, aqui a linha Delta, né, os manômetros diferenciais, eu vou falar um pouquinho mais aqui, o mercado-alvo, em construção naval, tecnologia de aquecimento e de processo, ventilação, ar-condicionado, bastante usado, indústrias de tratamento de água, construção de máquinas e plantas industriais. Aplicações, monitoramento de controle de filtros, compressores, bombas, sistema de aquecimento óleo térmico, caldeiras marítimas, vaso de pressão, coleta de água e esgoto, estação de tratamento de água, estações de sistemas de incêndio. Praticamente nós temos 5 modelos dessa família aqui Delta Line, então a gente tem uma versão dele que é só manômetro diferencial mesmo, ele não faz nenhum tipo de ação em controle. Modelo DPGS, DPGS-TA, DPS, tá, que é com contato, e DPT com transmissão. E aqui a diferença, como que o cliente solicita e como que você consegue chegar nele. Se o cliente quiser fazer uma medição de diferencial apenas para monitoramento, apenas para visualização, seria o modelo mais simples, Delta Plus. Se ele quiser fazer qualquer tipo de controle, já pode pensar num contato SPDT, um switch. Quiser fazer um monitoramento e controle, então ele consegue ter aqui no display o monitoramento e o controle através aqui embaixo com os contatos de alarme também embutido. Então tem os dois aqui em um só, se ele quiser. Se tiver uma aplicação especial, né, alguma certificação SIL2, por exemplo, aí já entra com o modelo TA. E tem também uma versão especial, que é o último elemento, que ele consegue colocar também um transmissor dentro dele. Então, ele fica um manômetro diferencial, um transmissor diferencial de pressão. Tá? Aqui o outro modelo tipo pistão magnético, cortado também. Característica dele, então, ele é baixíssima pressão, de 400 milibar, 160 milibar, com uma sobrepressão podendo ser bem alta também, chegando até 400 bar, bastante usado para aplicação de filtros. O modelo que a gente mais comercializado no Brasil aqui, que é o modelo 73251, totalmente em aço inox, indústria petróleo, química, petroquímica, está importado, então família 7 totalmente importado, 100 ou 160, características gerais. Tá? É possível colocar contato elétrico nele, muda um pouquinho o modelo, torna-se o DPGS43. Se quiser colocar um sinal de saída nele 4A20, então ele vai se tornar outro modelo, DPGT43, tá? Tem um modelo também vendido bastante para a indústria de óleo e gás, química, petroquímica, que é o 73214, um diferencial mais robusto,
Ele tem uma pressão estática que pode chegar até 400 bar, construção totalmente em aço inox, e com as mesmas características. É possível colocar contato elétrico nele, contatos de alarme SPDT, né? Então ele muda o modelo, fica DPGS43, e se quiser uma transmissão de sinal 4A20, é possível pôr também, e o modelinho dele fica DPGT43, tá? As características gerais. Um pouquinho falar de selos, selos diafragmas importados são selos especiais, selos em linha, não fabrica aqui no Brasil, modelo 981-27, 81-10, 81-51 e 81-50, a Septic. Tá? Então, se precisar de algum selo em linha, ele tem que vir já calibrado, montado, especificado já da matriz, na Alemanha. A parte de transmissor de pressão são importados, tá? Então, vocês já conhecem. Inclusive, teve até uma campanha com preços promocionais para transmissores de pressão. Todos eles são importados, aplicações diversas. Tá? Tem o A10, o S20, S11 e S3. Pressostatos são importados, PSD4, PSM, PCS, PCA, MW. A prova de explosão, a prova de tempo, saída PNP, NPM eletrônico. Termostatos são importados também. Termostato eletrônico, a prova de explosão, a prova de tempo. Válvulas importadas. Nós inauguramos recentemente uma fábrica no Brasil, mas nem todas as válvulas são fabricadas aqui no Brasil, tá? Então, nesse slide aqui são realmente as importadas. Então, o corpinho aqui quadrado com dreno, IBM, manifold de bloqueio é livre, IBM2. Tem a IBF1 importada, monobloco com conexão flangeada, IBF2 e 3 também, mesmo aspecto, pode ser uma tomada roscada e a outra flangeada, ou as duas flangeadas. Válvula de limitador de sobrepressão importada, válvula monobloco e IVM importada também. Okay? Um pouquinho de temperatura. Então, nós temos os termômetros bimetálicos de latão, não é fabricado na Vica, são todos importados. Aquele termômetrozinho que tem a caixinha ou de plástico ou de aço carbono, mas tem a haste de latão, tá? Não é fabricado no Brasil, ele é importado, então precisa ver a demanda, quantidade mínima e preço e prazo, tá? Então é possível fazer diâmetro de 50, 63, 80 e 100. Ele tem uma limitação quanto à temperatura, dependendo do modelo, são temperaturas fixas, de menos 30 a 120 graus normalmente. Outro modelinho, modelo 48. Aplicação, sistema de refrigeração ar-condicionado. Modelinho 50, então ele já tem uma característica maior, faixa de temperatura, amplitude aumenta um pouco, vai até 200 graus. Tem diâmetro 63, 80, 100, 160, totalmente importado, não faz no Brasil. Folha de dados, quer dizer, mais detalhes. Eu tenho sempre colocado folhas de dados aqui nos slides, na maioria deles, tá? Um termômetro especial para refrigeração, modelo IFC, isso, construção de máquina, indústria de refrigeração, alimento e bebida, então é possível também vender esse tipo de modelinho, tá? Quantidade mínima e preço sobre consulta, capacidade de medição dele, tamanho de 60, 80, 100, termômetro quadrado por 72, 72, 96 por 96, e amplitude da escala, de menos 100 graus até 400, ok? Termômetro quadrado, indústria de refrigeração, aquecimento, ar-condicionado, modelo TF58, 59, amplitude de faixa de medição aqui 250 e 200 graus, cortado também. E aqui, aplicação, uma das aplicações, né? Então, o sistema de caldeiras em geral utiliza bastante desse tipo de instrumento, então os termômetros com capilares, tá? O termomanômetro também é utilizado aqui também, aplicações em caldeiras. Mais um pouquinho de aplicações, sistemas de aquecimento, caldeiras em geral. Os termômetros de aço inoxidável, todos eles com tamanho de 160 milímetros são importados. Tá? Então, modelo A5501 para angular, R5503 para reto, every angle, né? Aquele articulado 160 milímetros, 51. Pelo 73, que é o expansão H, é possível colocar capilar, é possível colocar
contato elétrico. Por que que ele é importado? Só por causa da caixa, o tamanho dele é 160. Se o cliente aceitar 115 milímetros, é possível fazer no Brasil. Ok? Modelo 70, expansão a gás pequenininho, então esse cara aqui é bem vendido também, diâmetro de 63 milímetros, tem bastante venda dele para indústrias de sistema de gás natural. Se fazer 100, 160, importado. Aplicação, combustão, sistema de ar-condicionado, ar-condicionado não, sistema de combustão e gás natural, transporte de combustível, e o modelo produto novo, que é um termômetro, expansão a gás, porém com transmissão de sinal 4 a 20. Pode ser 4 a 20, pode ser ratiométrico, meio a 4,5 volts, e de meio a 4,5 volts com a tensão um pouquinho maior aqui de 12 a 30 VDC. Então, termômetro com... Na verdade, ele vai chamar um transmissor de temperatura, né? Com indicação local. Bem bacana esse instrumento aqui. A aplicação dele, bomba de circulação, cadeiras de vapor e água. Um exemplo de aplicação. Vários termômetros aqui nessa bomba. Os transmissores de temperatura são todos importados. T15, T16, T32, agora o novo modelo T38. Alguns conceitos gerais, características, SIL2, SIL3, certificações da AMUR. Ok? Medição de temperatura, acessórios para medição de temperatura de poços termométricos. É um poço especial. Esse aqui, modelo de Structon Well, ele é importado, por causa dessa capacidade aqui de quebra de vórtices dentro do processo. Então, ele evita que, para vazões aqui dentro, velocidade muito alta da linha aqui de medição, esse tipo de configuração desse poço aqui, Structon L, ele consegue quebrar os vórtices e ele impede que o poço se danifique ao longo do tempo. Tá? E o princípio dessa ideia aqui foi trazida aqui das grandes torres, das indústrias, que lá também tem esse corpo helicoidal para quebrar os vórtices. Tá? Vou falar um pouquinho da linha de nível de material importado. Nós fabricamos no Brasil visor de nível magnético, tá? Porém, os acessórios acoplados a ele são importados. Estou falando do contato BGU, contato magnético, contato SPDT, é possível colocar um contato nível alto, nível baixo. O BLR, que é um transmissor de 4 a 20, do princípio READ, esse carinha aqui, BLR. É possível ter um sensor 4 a 20 com uma capacidade melhorada, com maior robustez e uma comunicação mais rápida do sinal, PLM, que é uma tecnologia magneto restritiva, pode ser a prova de explosão, todos eles importados. Sonda de nível importada, LS10, para medir nível através da pressão hidrostática, aplicações em tanques de alta capacidade, reservatórios, sistema de água, abastecimento. Chave de nível que tem a transmissão 4 a 20 acoplado nele também é importado, não é fabricado no Brasil. Alguns conceitos gerais. Linha de vazão. Linha de vazão, o que é importado de vazão? São a chave de fluxo, FSD4, usado para meios líquidos. Medidor vazão ultrassônico, para medição de gases, FLC, esse modelo aqui, importado também. FLC magnético, esse outro modelo aqui embaixo. Esse aqui não é um produto específico para distribuição, mas eu quis colocar aqui para vocês conhecerem que a Vica tem esse produto, é importado. Se tiver negócio aparecendo na região de vocês, vocês podem indicar a Vica, passar para mim, para o Jorge, e a gente pode dar sequência no atendimento e depois conversar com vocês sobre a indicação do cliente, tá bom? Conceitos gerais, chaveamento e configuração flexível, saídas analógicas.
muito usado para transferência de custódia de gases e líquidos. Outra linha importada são sistemas de calibração, instrumentos para teste. Então, nós temos as bombas para laboratório, portáteis e de bancada. Nós temos os manômetros digitais, a família CPG 1500, CPG 1200. Nós temos os calibradores portáteis para campo, CPH 7000. A versão um pouco mais econômica, CPH 6200. Para temperatura, nós temos os fornos, uma grande variedade de fornos. Aqui eu coloquei um exemplo só, mas aqui tem outros modelos detalhados também. Um calibrador de baixa pressão, CPC 2000, conceito de laboratório também, para aplicações onde necessita calibrar expressões muito baixas. Estamos falando em PA, em KPA, em milibar, por exemplo. Então, ele gera e controla e mantém a pressão baixa para calibração. Mais um pouco de instrumentos e acessórios para calibração. Então, todo o suporte e aparatos aqui para bancadas de calibração. Outro equipamento que é um super termômetro, CTR 3000, destinado também para padrão de referência, para receber o sinal e fazer a comparação com a temperatura também, para fazer teste com PT100, termopar, que envolve meio sistemas elétricos para temperatura. Calibradores portáteis, multifuncional, tem várias grandezas nele, temperatura, frequência, pulso, pressão, tudo acoplado dele, ele é modular, então você escolhe a sua necessidade de acoplar aqui, se quer só pressão, se quer pressão e temperatura, ele pode colocar até 4 grandezas dentro dele, sistema digital, com comunicação via Bluetooth, bem termostático e bem estacionário também. Outra linha importada, que é a linha de SF6, o iGrid. Então, nós temos aqui a aplicação especial, que é a aplicação analítica da Vica, para gases, SF6. Tem o modelo indicador, GDI10, então ele é só usado para subestação de energia. Ele pode ser confundido com um manômetro comum, tá? Mas a Vica teve o cuidado de fabricá-los, todos eles, e tem uma gravação dele dizendo que ele é para SF6, ele é densímetro. Tá? O que muda é que ele tem uma compensação da temperatura dentro dele, então ele tem um bimetal para poder compensar a temperatura e fazer com que ele meça realmente a presença do gás SF6 dentro da blindada, do disjuntor, e não tenha interferência com relação a temperatura muito quente ou muito frio, que esse gás ele pode se expandir ou se retrair muito facilmente. Ainda no gás SF6, a gente tem um modelo de transmissão, GDTH20. Aqui ele é multiparâmetros, então eu tenho aqui não só a pressão, mas eu tenho também a densidade, a temperatura e a umidade dentro do único instrumento. Tudo voltado ao SF6, tá? Na sala de controle. Eu tenho máquinas de tratamento de gás para recuperação e manuseio do SF6. Eu tenho um densímetro, porém com contato elétrico, tá? Para colocar os alarmes se tiver nível baixo ou nível alto. Tenho os acessórios para colocar sistemas de limpeza e calibração deles dentro de uma subestação de energia, então a gente pode colocar aqui conexões em T. E tenho também a parte analítica para você conseguir, o cliente conseguir fazer análise do gás e saber se o gás está em perfeitas condições de uso ou se ele requer uma manutenção, operação ou uma troca do gás. Então, ele analisa, pega uma amostra, analisa o gás e dá um resultado a partir dos parâmetros digitados dentro dele, ele faz uma comparação se o gás está dentro daqueles parâmetros que está inserido dentro dele ou não. E ele emite na tela aqui, ou ele pode depois imprimir um relatório para o cliente. Tá? E, estou quase finalizando aqui a apresentação, a parte de indicadores digitais, cabeçotes especiais. Então, nós temos também um portfólio interessante para indicadores e com PID integrado, inclusive, em alguns casos, para temperatura, para pressão. Tem indicadores que fazem a retransmissão do sinal,
Ele recebe aqui o sinal PT100 e manda um sinal 4A20, ou ele recebe 4A20 e manda o 4A20 de volta, ou ele pode apenas só indicar. Ô, João, desculpa te Não? atrapalhar, tem duas mãos levantadas. Eu não sei se eles querem fazer perguntas sobre algo que você está comentando. Ah, sim, eu não consigo ver aqui. Sim, Uhum. podem interromper, pode perguntar, sem problema. Ivenelson e o Luciano Santos. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês estão com a mão levantada? Pode abrir o microfone, caso não consiga, pode mandar no chat, tá, pessoal? Continuar aqui, então. Se quiser colocar no chat, aí a Thalita ou a Áquila, depois elas me passam aqui. Tá bom? Tenho aqui os indicadores comuns, com indicação local para cabeçote de PT100, eles são importados, o modelo DH10, ele também para área classificada, versão X. DH10, o modelinho mais simples. Tenho também os cabeçotes à prova de explosão, com indicação digital, mas aqui já é voltado para uma indústria de processo, uma planta industrial, onde tem uma segurança aumentada. Tem o modelo TIF-11, que ele é um modelo cego, mas também à prova de explosão, instrumento bem vendido na Vica. Então, essa linha aqui são instrumentos importados. Bom, pessoal, eu encerro aqui essa apresentação. Temos algum tempinho ainda para algumas perguntas. Se tiver no chat, se alguém colocou alguma pergunta, eu fico à disposição de vocês. Vou compartilhar essa apresentação com vocês. O pessoal do marketing vai disponibilizar. Bom, uma pergunta, uma curiosidade. Então, a gente fica à disposição de João, vocês. tem no Sim, chat uma pois não. pergunta do Giovan sobre os indicadores de nível tipo pera, eles são importados? Ele está perguntando. Ah, indicador de nível de pera, sim, eles são importados. Tá? Eles são importados, a gente costuma ter algumas peças em estoque, tipo pera, porque não tem muita configuração dele diferente um do outro. Tem alguns 4, 5 tipos diferentes, a gente costuma ter em estoque, do tipo pera. De nível tipo pera, já foi. Onde conseguimos a apresentação. Essa apresentação ela vai ficar disponibilizada dentro do Teams de vocês. Quem não tiver acesso ao Teams, pode fazer contato comigo, com a Thalita ou com a Áquila, que a gente depois encaminha por uma outra maneira, faz um FTP, alguma coisa, porque as apresentações tem algumas que são bem pesadas, a gente não consegue mandar por e-mail. Tem do Ivenelson aí, ó. Ivenelson, da Fluid Isso. Motion. O modelo FLC tem acessório. Opa, está subindo aqui. Tem acessório para comunicação via 4G? É possível trazer para o Brasil? Ah, legal, boa pergunta. A Vica está de forma geral, não só para a linha de vazão, tá? Mas para a linha de pressão, temperatura, para as outras grandezas também. Temos um trabalho em desenvolvimento para trazer a comunicação sem fio via SME, 3G, 4G, 5G, e também algumas outras tecnologias como a LoRa também. Então, isso não, hoje, nesse momento, eu não tenho como ofertar para vocês, ainda está em desenvolvimento, tá? A expectativa, podemos colocar nos próximos 2, 3 anos, pelo menos. Tá legal? Mais alguma pergunta? Aqui, Venelson. Temos um estudo de aplicação. Tá. Estudo de aplicação, provavelmente para a pergunta que você fez ali em cima, né, Venelson? Na Europa, isso já está sendo comercializado. Nós temos alguns estudos de aplicação para transmissão sem fio, sim. A gente pode conversar depois. Se tiver alguma aplicação especial,
pode trazer a necessidade do cliente, a gente pode conversar sobre isso. Mas eu não consigo fornecer no Brasil ainda, porque nós estamos conversando para poder disponibilizar a tecnologia sem fio ainda. Precisa ter algumas liberações junto à Anatel, mas já existem soluções. O Luciano fez outra pergunta, da Fluid Motion. Ô, Luciano, tudo bem? A pergunta é sobre os produtos para gás natural. Temos algum catálogo específico? Temos catálogo específico, sim, para produtos de forma geral, tudo que é usado para gás natural. Eu posso te disponibilizar depois. A gente pode conversar. Eu mando para você. Não só para gás natural, tá? A gente tem catálogos específicos por segmento, por necessidades. Eu tenho aplicações para indústria química, tenho aplicações para engenharias, tenho desenvolvimento, aplicações catálogo só para refrigeração, né? Aqui eu mostrei de uma visão geral, mas a gente tem alguns catálogos eletrônicos que está por segmento: refrigeração, gás natural, química, petroquímica, materiais básicos, basic materials, siderurgia, mineração. É importante enviar esses documentos ou disponibilizar no Teams. Perfeito. E a gente pode colocar o link no Teams, ou vocês podem acessá-los também no site da Vica. Tá? Os catálogos, eles são para clientes. Eu estou compartilhando aqui a tela do site da Vica. Aonde que você consegue esses catálogos? Vocês podem vir aqui por segmento de produto, industriais, semicondutores. Vamos pegar um exemplo aqui de indústria, alimento e bebida. Vou pegar alimento e bebida. Ó, cliquei em alimento e bebida. Então, nessa tela, ele vai me dar os produtos que são mais comercializados para a indústria de alimento e bebida. Então, eu tenho os manômetros com selo, aplicações especiais. Aqui, no caso da membrana, se ela romper, ela tem uma membrana de sobreaviso aqui. Manômetro com selo sanitário, triclamp. E aí, perguntando sobre os segmentos, os catálogos. Estão aqui, ó, brochura e o segmento por categoria, ó, aplicações sanitárias. Então, você abrir aqui o PDF, você consegue visualizar aqui os instrumentos. Normalmente é usado selo em linha para aplicação sanitária, ó, alta pureza, as conexões, os tipos de conectores, sensoramento, aí aqui os modelos, transmissores mais usados para a indústria alimentícia, tá? Que foi o que a gente baixou. Eles podem se repetir, você pode ver esse S20 aqui em vários outros segmentos, tá? Mas aqui foi colocado o que é mais vendido mesmo para a indústria alimentícia. O selo, tá? Vamos ver algum outro aqui. Segmento. Indústrias de base, siderurgia, mineração. PT Center, uma parte, transmissor, e aqui vai. Outro por página, posso colocar todos por página. Vários produtos. Segmento, está aqui, ó. Você pode pegar aqui, ó, ou baixar e ter para você o instrumento, ou então pegar o link aqui, copiar e mandar para o cliente. E todos os produtos mais comercializados para o segmento da brochura que você escolheu. Neste caso aqui, eu abri para indústrias de base, mineração e siderurgia. Eles explicam bem completo, eles explicam um pouquinho como que funciona aqui as etapas da indústria de base, os produtos. Mais alguma pergunta? Opa, mais uma pergunta. Telinho aqui do termomanômetro. Qual é a quantidade que precisamos trazer? Olha, essa quantidade aqui a gente vai precisar consultar. É um instrumento importado e a gente não tem muita demanda, não tem consultas deles aqui. Mas é um mercado que a gente acha interessante. Se você trazer a necessidade do seu cliente, a gente pode começar a pesquisar ele, sim. Eu acredito que deve ser em torno de 50, 100 peças. Eu não tenho certeza aqui qual é a quantidade, mas é por volta de pelo menos 50 pecinhas. São instrumentos de baixo custo, tá? Aldo, todos os produtos estão com configurador do site?
Não sei dizer, eu acredito que não, tá? Muitos deles vocês vão precisar da nossa ajuda. Vocês podem tentar acessar, se não conseguir acessar, peçam para a gente aqui um suporte, tá? Porque são muitos deles não tem muita consulta. Então, a gente ainda precisa desenvolver o mercado. Então, quando não tem muita consulta, a gente não disponibiliza no configurador. Às vezes, nem para nós mesmos aqui. Às vezes, a gente tem que fazer uma consulta com um outro tipo de sistema lá para a Alemanha. Tá? Legal, você tem um cliente que precisa aqui da FluMotion, pode entrar em contato comigo depois que a gente conversa. Tá bom? Maravilha. Pessoal, tem mais alguns minutinhos aqui, eu fico à disposição de vocês, tá? Se tiver mais alguma pergunta. Se tiver pergunta, a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo. Ok? Tá bom, acho que finalizamos. Aquela aí, Thalita. Acho que podemos encerrar. Opa, apareceu uma pergunta. Estou procurando um modelo de termômetro que não está no site. Modelo A46. Tá, então a gente pode conversar. É para estar no site, sim. De repente não está no Brasil, mas a gente consegue pegar, trazer ele da Alemanha. Às vezes está no site da Alemanha, não foi colocado aqui para o Brasil. Obrigado, João. Obrigado, Leli. Tá? Conforme for aparecendo as demandas, se vocês acharem interessante os produtos, não conseguir ter no configurador, me procure ou procure o Jorge. A gente vai orientar muito bem vocês. Obrigado, Luiz. Muito bem. À disposição. Tec, batendo palma. Valeu, Pedro. Obrigado. Ô, Lívio, parabéns aí. Obrigado por ter entrado. Adir, parabéns. Obrigado, Adir. Sandra, Pedro. 67 pessoas, um bom número, hein? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Rinaldo. Valeu, Pedro.